pessoal, então, continuando com os nossos exemplos de demonstração de problemas que são NP difíceis, a gente vai ver um exemplo agora do problema clique. Então, tem o problema clique em grafos, certo? Então, o que a gente tem nesse problema aqui? Uma entrada desse problema é um grafo simples, então um grafo simples, e um inteiro K. Então, lembrando que a gente está considerando problemas de decisão, a pergunta é o seguinte: existe uma clique de tamanho K nesse grafo, sim ou não? Certo? Então, esse é o objetivo do problema. Existe clique de tamanho K em G? Sim ou não? A resposta é sim ou não, certo? Então a gente tem essa entrada e esse objetivo. Então, para quem que não sabe, o que é uma clique? Qual que é a definição de uma clique? A definição de uma clique é o seguinte: é um subconjunto de vértices do seu grafo, onde nesse subconjunto de vértices deve valer a seguinte propriedade: para qualquer dois vértices em V', vai ter que ter uma aresta entre eles, certo? Então, um subconjunto de vértices tal que para todo par de vértices U e V de V', vale que o V é uma aresta válida do seu grafo. Então, por exemplo, se você tiver esse grafo aqui, ele tem cliques de tamanho 2. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma clique de tamanho 2. Se você pensar no problema de otimização desse cara aqui, o que a gente está interessado é no problema da clique máxima. Quero saber qual é o maior subconjunto de vértices que eu posso escolher nesse grafo, tal que todo mundo tem aresta entre si. Certo? Não faz sentido você pensar na clique mínima, por exemplo, a clique mínima é sempre 1, certo? Que são os vértices isolados. Então, é um problema em termos de otimização. É um problema de maximização, mas na versão de decisão a gente só quer saber existe ou não uma clique de um determinado tamanho em G. Então, aqui a gente tem um exemplo de um grafo onde a gente tem uma clique de tamanho 2, e aí, sei lá, por exemplo, esse outro grafo aqui é um exemplo onde a gente tem uma clique de tamanho 4, certo? Então, se você pegar esses 4 vértices aqui, para qualquer par de vértices, a gente tem uma aresta conectando eles. Então, esse é o problema clique. Se a gente fosse definir ele lá como um problema em linguagens formais, a gente ia definir ele como sendo clique, é o conjunto de strings. Então, a gente tem aquela notação assim, né, com esse maior e menor. Tem um conjunto de strings que representam grafos simples em um inteiro K, tal que G possui uma clique de tamanho K. Então, G possui uma clique de tamanho K, certo? Bem, e aí você está lá tentando encontrar um algoritmo para resolver esse problema, você quebra a cabeça, não consegue desenvolver o algoritmo polinomial, você começa a suspeitar que esse problema aqui é um problema difícil. Então, a gente quer dar um suporte para essa ideia de que ele é um problema difícil, um indício para isso. Então, uma das coisas que a gente faz é mostrar que o problema é NP completo. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente isso. A gente vai mostrar aqui que, e se você olhar lá no livro, esse aqui é o 34.11, esse teorema aqui. A gente vai mostrar aqui o clique NP completo. Então, o problema clique é NP completo. Tá, então, relembrando vocês, eu quero mostrar que o problema é NP completo. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer duas coisas.
A primeira é mostrar que o problema pertence a NP. Então, eu tenho que mostrar que clique pertence a NP. Você tem que criar um certificado e criar um algoritmo, um certificado de tamanho polinomial para uma entrada do problema e criar um algoritmo que executa em tempo polinomial e verifica se aquele certificado prova que uma determinada instância do problema realmente tem uma clique. E se a instância não tiver uma clique, o seu algoritmo não pode ser enganado. Então, esse passo aqui em geral é fácil, eu vou deixar então como exercício para vocês. E aí a gente vai fazer aqui a parte mais complicada, que é mostrar que clique é NP difícil. Então, a gente vai mostrar que clique pertence a NP difícil. Então, a nossa estratégia agora é escolher algum dos problemas que a gente já sabe que são NP completos e fazer a redução de algum desses problemas para o problema clique. E o problema que a gente vai utilizar aqui é o 3CNF. Então, eu vou fazer uma redução polinomial do 3CNF SAT. Vou fazer uma redução polinomial do 3CNF SAT para o problema clique. Certo? Então, só lembrando aqui no 3CNF SAT, o que é uma instância desse cara aqui? É uma fórmula booleana, onde a gente tem um monte de cláusulas que são ligadas pelo conector lógico E, certo? Então, é o conjuntivo normal form. Então, é uma conjunção de cláusulas. Então, um monte de end de cláusulas. Tem uma cláusula CM aqui, onde cada uma dessas cláusulas ele tem a cara onde a gente tem o ou de exatamente 3 literais. Então, por exemplo, você vai ter lá um x7 ou x8 negado ou x1, por exemplo, certo? Então, cada uma dessas cláusulas aqui tem exatamente 3 literais. Literais eu digo que é uma variável ou a sua negação, certo? Então, esse é o problema 3CNF SAT, lembrando vocês. Então, a gente vai fazer agora a redução do clique do 3CNF SAT para o clique. A gente vai ver isso no próximo vídeo.